Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Por mais uma manhã, por uma noite abençoada, por mais esse dia, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Que esse dia, meu Pai, seja um dia de graça, de vitória para todos nós, para todos aqueles que já amanheceu o dia, trabalham na lida. O Senhor possa estar se abençoando pelo Teu poder santo, em nome de Jesus. Queridos, eu estava na oração e Deus abriu, através do vento, esta palavra. E eu quero meditar com você, entendeu? Essa pequena palavra aqui, eu quero também meditar com você. Quero aqui trazer para você no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13. 14. A gente vai ler e vamos refletir um pouco no dia a dia de hoje, que nós já estamos vivendo. Viu, meus queridos irmãos? Em nome de Jesus. Diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Querida, essa palavra, ela faz nos refletir hoje, como nós estamos aqui ainda, né, no reinado de Jesus Cristo, porque Jesus é que reina, é o nome dele que reina, e nós estamos assim, no reino de Deus. E esta palavra, que veio falando assim, quando Samuel foi lá para falar com Saul, porque ele houve neciamente, quer dizer, não guardando os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque não foi, cada um recebe o seu talento, cada um recebe o seu dom. O rei Saul, ele recebeu o dom de reinar. Não recebeu o dom para sacerdócios, mas para reinar. E foi dada uma ordem para ele. Primeira guerra que ele foi, e ele tinha que matar. Ele não tinha que deixar nada ali. Entendeu? E ele, além de ter deixado, ele ainda foi oferecer aquilo que Deus já tinha repugnado. Aquilo que Deus já tinha amaldiçoado. E ele, achando que estava abençoando Deus, foi fazer o holocausto, desobedeceu a primeira vez, porque não tinha tirado os reis, matado tudo, nem as ovelhas, nem os gados. E desobedeceu pela segunda vez, porque não tinha permissão para ele fazer sacrifício. E tudo isso ele fez. Não esperou o Samuel, o juiz, que era Samuel, chegar. Achou que Samuel estava demorando. Mas tudo isso tem propósito de Deus para poder examinar nossos corações, para poder examinar a nossa vida, para saber se realmente nós estamos dispostos a obedecer, a ouvir a sua voz. Aleluia! Glórias a Deus! Então, querido, veja bem. O rei Saul disse que ele agiu neciamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Muitas vezes, que nós vivemos hoje, vivemos muita queda de muitos homens grandes, que Deus os chamou, que Deus os resgatou, que Deus deu um talento para ministrar, para arrebanhar. Só que há abuso nos talentos que Deus dá. As pessoas ultrapassam daquilo que Deus deu. Aí daqui a pouco quer ser mais do que o próprio Deus. Quer ser mais do que o próprio Espírito Santo. Aí começa a fazer aquilo que o Espírito Santo não está ordenado.
não ordenou para fazer. E aí há muitas quedas. E as quedas que está havendo maior no grande homem de Deus é adultério. É adultério. Por quê? Porque quando o homem se exalta muito, ele esquece de quem é que está na frente. Ele pisa quem está na frente. Ele acha que já está todo capacitado. Aí o que acontece? O inimigo lança um laço para ele bem ali na frente. E ele acha que ele é forte o suficiente para resistir àquilo ali. E não é forte o suficiente para resistir, não é. Por quê? Porque não está debaixo da submissão de Deus. E quando não estão debaixo da submissão de Deus, estão a vencer de qualquer que aparecer. E isto tem acabado com muitos ministérios, tem acabado com muitos homens de Deus. Outros permanecem, mesmo no adultério, permanecem em cima, não se humilha. Ah, pastora, ah, irmã, na Bíblia houve tanto pecado, houve tanto adultério, houve sim. Ah, o maior rei, que era o rei do coração de Deus, ele pecou, porque deixou de olhar para Deus por um minuto. Por um segundo ele deixou. E por essa causa, eu entrou em desobediência, porque o inimigo ele não perdoa ninguém. Não tem esse dizer, eu sou santo, 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 e eu não vou me contaminar. Não existe isso. Qualquer deslize nosso, qualquer deslizamento nosso, a gente já perde. O inimigo já lança a dança dele, a flechada dele. E aí, quando a gente não se humilha, nós perde Deus pedindo socorro do Espírito Santo para nos socorrer, cai no laço. Infelizmente, cai. O rei Saul, não foi do coração dele realmente querer ser rei, mas Deus tinha mandado escolher ele, porque era de boa aparência, aparentava muito com os homens, e os homens deixam se iludir muito com boa aparência. Por isso que Deus ungiu ele, porque ele é muito famoso, homem valoroso, né? Não tinha defeito. E na primeira ordem que Deus dá, ele desobedece. E assim muitos, cheios do poder, operam até maravilha, faz até morto ressuscitar, mas daí a pouco está lá, na lama. Na lama porque não houve quem está ao seu lado. Um amigo fiel e verdadeiro, que é o Espírito Santo. Então, me trouxe a mim refletir nessa palavra. E ele perdeu o seu lugar. Continuou como rei até o tempo determinado. Entendeu? Mas perdeu. Olha o que Samuel diz. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Devido não guardar o mandamento de Deus, você perde. Você perde a unção. Você perde a presença do Espírito Santo. Aí você continua fazendo o trabalho, mas não funciona mais como funcionava. Fica uma palavra seca e vazia. Então, medite nessa palavra. Como está hoje? Como eu fui ontem? Como estou hoje? Por que veio acontecer isso na minha vida? Eu era tão fervoroso na presença de Deus e agora não sou mais aquela pessoa. Eu vejo tudo frio. Oro, mas já não sinto como a presença de Deus era antigamente. Deus tira. Deus dá, mas Ele tira. Na medida que nós não obedecemos a sua palavra. Então ele perdeu. Disse Samuel para ele. Se tu tivesse obedecido, tu seria confirmado para sempre.
O ministério será confirmado nas nossas vidas se nós permanecermos firmes, sempre no Senhor. E não falta, Deus sempre tem alguém para substituir a nós. Olha só. No versículo 14, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. Aleluia. Deus já estava lá, já estava no seu coração, já estava em mente, era o que ele ia fazer. Já tinha pessoa escolhida já. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Deus já escolheu e Deus já colocou para ser o chefe do seu povo. Porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. E o Senhor, amada, Ele nos perdoa, mas nos pune. Ele não deixa nós impunes. Perdoa, mas o castigo vem sobre nós. A disciplina vem sobre nós. E é em qualquer um hoje, porque nós hoje, não é formado rei. Hoje é formado sacerdotes. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Jesus veio e formou em sacerdotes. Por que formar em sacerdote? Porque todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos dele o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Para ali dar continuidade, para ali fazer o que Deus lhe ordenar. Ministração na palavra, pregar a palavra. É isso que Deus quer. Nós temos que, porque Jesus mandou que nós temos que vigiar o tempo todo, é justamente para nós não cairmos. Deus não quer que nenhum de nós caímos. Mas que nós andamos em pé com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O que veio acontecer depois? Ele não tinha mais o Espírito Santo. Foi para a guerra, mas perdeu. Não tinha mais como vencer o inimigo. Então, vamos assim, analisar nessa palavra. Vamos pensar em nós, hoje, no reino do Senhor, como os filhos amados de Deus, como os filhos escolhidos do Senhor, que Ele nos escolheu para nós honrar Jesus aqui na terra. Vamos honrar com o nosso bom posto de testemunhos, que nós temos que estar rodeados de bons testemunhos para poder ganhar vidas para Jesus. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que Deus, o Pai e o Espírito Santo esteja te abençoando e me abençoando, para que nós possamos prosseguir honrando o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra que o Senhor, por intermédio do vento aqui no monte, abriu ela. E o Senhor abriu porque o Senhor queria falar. E eu louvo a Deus porque o Senhor falou comigo e falou com alguém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Bom dia e a paz. Não sei se eu